Eba, Networker, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Enchendo da Banca. A live para você aprender como ativar a sua rede de contatos e encher a banca, encher o seu escritório de clientes, de sucesso, de mais dinheiro, encher do que você quiser com esses princípios, essas técnicas de marketing jurídico que você vai aprender para depois intensificar o seu marketing boca a boca, ou o seu networking, como você preferir chamar. Deixa eu começar a compartilhar a minha tela com você. Então vamos lá, porque nós vamos falar essa aula passada, nós falamos sobre marca jurídica, né? Eu sempre reforço que principalmente para escritórios pequenos e médios, a marca pessoal ela está diretamente ligada à marca jurídica, está umbilicalmente ligada. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que você vai crescer e, eventualmente, vamos ter que ter um olhar para a sua marca jurídica de uma forma mais global, com outras características. Mas, evidentemente, que tudo que eu falei sobre a marca pessoal, quase tudo se aplica à marca jurídica, e tudo que eu estou falando sobre marca jurídica também se aplica à marca pessoal. Até citei em aulas passadas que eu tenho o meu nome, Eduardo Brena, tenho uma marca para o meu nome, tenho uma marca para Enchendo a Banca, tenho uma marca para o meu escritório, porque a gente nós temos que construir todas essas ideias a respeito da nossa advocacia, a respeito do que a gente quer transmitir para os nossos futuros clientes. Então, deixa eu começar a compartilhar com vocês. Vamos lá. Compartilhar a tela. Então, nós vamos falar aqui sobre a marca jurídica, né, do seu escritório. Vamos continuar falando. E, como eu comentei, a gente tem que fazer um planejamento estratégico para começar a desenvolver a nossa marca jurídica. E qual é o passo a passo? Bom, vamos lá. Então, vamos anotar aqui. Passo a passo do planejamento da gestão de marca. Primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver a missão, a visão e os valores do seu escritório, da sua advocacia. Tá? Por quê? Porque essa prática vai te auxiliar a dar um direcionamento inicial para as ações de marketing que você vai fazer, para as ações de marketing que você vai desenvolver. Na sequência, vai ser necessário você definir quais serão os objetivos do seu escritório. Algumas pessoas ficam bravas comigo quando eu falo sobre isso, mas os objetivos, eles têm que ser objetivos de crescimento, objetivos de ganhos financeiros. E a gente sabe que é muito comum termos receio de traçar objetivos, traçar metas, porque o grande medo nosso, em particular, é quando você traça um objetivo e não alcança. Nós temos o medo do fracasso. E neste momento que você está desenvolvendo um planejamento,
A gente tem que se desconectar desse medo. Tem que eliminar o medo do fracasso, porque a questão importante quando você traça objetivos, quando você traça metas, é que esses objetivos, essas metas, elas são para você, elas são para o seu escritório, para a sua advocacia. E ninguém tem nada a ver com isso. Então, você não vai ter um chefe, um superior, a não ser você mesmo lhe cobrando, mas você entende que é uma cobrança que tem que ser positiva. A verdade é que, sem traçar objetivos, a gente pratica uma advocacia meio. Eu sempre brinco, até, acho que ficou até uma coisa meio um jargão, né? A gente pratica aquela advocacia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque o seu escritório, a sua advocacia fica a toda sorte do mercado, das coisas que acontecem. Você não tem o controle da sua advocacia, você não tem o controle dos seus resultados. Ah, mas Brena, eu não consigo, mas eu quero X clientes e não estou conseguindo. Calma. A verdade é que você tem que planejar e objetivar. E com o tempo a gente vai mostrando isso, você tem indicadores para ajustar a rota, para melhorar o planejamento. O que acontece é que nenhum planejamento se sustenta sem traçar objetivos, porque senão você não sabe onde você vai chegar, você não sabe para onde olhar, você não sabe para que lado olhar, tá? Então, vamos perder esse receio de traçar objetivos. O que podem, então, ser esses objetivos? Aumentar a receita, aumentar o número de clientes fixos, por exemplo, ganhar o reconhecimento de mercado, entre outras coisas. Então, deixa eu colocar os exemplos aqui. Eita. Peraí, gente, que eu... Então, o que pode ser? Aumentar a receita, aumentar clientes, ganhar reconhecimento. Aliás, eu quero dizer o seguinte, normalmente a gente inicia justamente traçando objetivos de ganhar reconhecimento. Porque naturalmente, quando a gente pratica a nossa advocacia, quando você inicia no seu marketing jurídico, os primeiros passos é você se tornar conhecido, ganhar confiança do seu público-alvo. Então, tudo bem. Você tem que traçar estratégias de ganhar confiança. Por isso que a gente falou sobre as estratégias do brand e do brand jurídico. Legal? E aí? Então, é muito importante, a partir daí, você também começar a fazer análise de questões internas suas e do seu escritório, que são, por exemplo, seus pontos fortes e fracos, e questões também externas. O que influencia a sua advocacia? Quem são os seus stakeholders? Você tem que começar a observar quais as influências internas e externas que você sofre no seu dia a dia, na sua advocacia. Em relação às questões externas, você tem que levar em consideração, ficar atento ao microambiente. Então, é a análise dos seus concorrentes, a análise dos seus clientes e também do macroambiente, que são questões externas que podem influenciar diretamente no seu trabalho, como aspectos políticos, aspectos tecnológicos, aspectos econômicos. Então, todo mundo, quer dizer, pelo menos os mais antigos, se lembram daquelas questões dos planos econômicos. E aí foi uma enxurrada de processos envolvendo os planos econômicos, etc.
A gente tem um grande advogado, talvez um dos maiores especialistas em direito e tecnologia, que ele começou se tornou especialista justamente porque ele começou a estudar a questão do bug do milênio. Então, ele já ele teve uma visão de futuro, uma antevisão de que o bug do milênio poderia trazer oportunidades no mercado jurídico. No final, nem trouxe tantas oportunidades, mas ele começou a se tornar um grande especialista nas questões digitais, inclusive auxiliando a polícia com investigações e tal. Muito importante. Outros aspectos, a edição da LGPD, uma nova tecnologia que surge, isso tem que estar sempre, nós temos que estar sempre atentos a essas questões, por quê? Porque isso influencia diretamente na advocacia que a gente faz. Por exemplo, eu pratico advocacia trabalhista para empresas. Então, evidentemente que a Lei Geral de Proteção de Dados tem uma influência. Eu preciso estar atento a isso. E a verdade é que este conhecimento de questões internas e externas, ele é muito aplicado no mundo empresarial. Existem vários tipos, inclusive, de análises que se aplicam, que são feitas para a gente começar a ter essa visão do que influencia o mundo empresarial. E como a gente defende que a advocacia tem sim que ser vista como um negócio, nada mais natural do que trazermos para a advocacia as visões e as técnicas do mundo empresarial. Essa visão possibilita o conhecimento da realidade do seu escritório. E com isso, se torna possível você começar a se posicionar de maneira mais adequada no mercado e fazer um bom planejamento da sua marca. Eu vou dar alguns exemplos aqui de visão de algumas empresas. A exemplo da Audi, por exemplo. A Audi tem como visão encantar os clientes em todo o mundo. O McDonald's, então, ele tem a visão de ser o lugar favorito e a maneira de comer dos nossos clientes. Uma visão grandiosa. A BMW, ele quer ser o fornecedor líder mundial de produtos premium e serviços premium para a mobilidade individual. E a Coca? A Coca é bem peculiar a visão da Coca, que ela foi criada para refrescar o mundo em mente, corpo e espírito. Então, ela quer refrescar as pessoas em todos os aspectos. A IKEA que algumas pessoas talvez não conheçam, a IKEA é uma grande empresa de móveis. Lá nos Estados Unidos é muito comum aquela coisa do faça você mesmo, e a IKEA está bem focada nesse mercado da pessoa comprar um móvel para ele mesmo montar. Aqui a gente está começando, não temos que eu me recorde grandes lojas tão especializadas como a IKEA, mas nós temos a possibilidade de adquirir hoje imóveis pela internet para receber em casa e para montar. Então a IKEA tem esse foco principal e facilitar. Então a visão dela é criar um dia a dia melhor para as pessoas, porque ela traz soluções nessas questões do mobiliário interno de uma residência ou de um escritório. A Starbucks também é uma marca muito conhecida, principalmente por desenvolver uma visão arrojada, tem como visão inspirar e nutrir o espírito humano. Uma xícara e um bairro de cada vez. Então, ela ligou o produto que ela vende principal, que é o café, a um objetivo maior, a uma visão maior, que é um café para inspirar e nutrir o espírito humano. É incrível mesmo essa visão aqui da Starbucks. Aliás, eu vou interromper aqui esse compartilhamento. Eu quero mostrar uma coisa para vocês.
eu quero mostrar a visão do meu escritório. Só um pouquinho que já vou retornar aqui, eu vou abrir o browser aqui do meu escritório só para vocês terem ideia. Vamos lá, tá entrando aqui. Vamos lá, compartilhar. Agora vocês vão vendo aí o site do meu escritório. Então, qual que é a minha missão como advogado? Aqui, ó, solucionar todos os conflitos internos e externos dos clientes e parceiros. Eu, honestamente, eu tenho essa... Eu quero realmente, porque a gente está cansado de conflito. Os conflitos, eles emperram o nosso desenvolvimento, emperram o desenvolvimento social. E qual que é a minha visão para o meu escritório? Ser o melhor instrumento de solução de litígios e pacificação de conflitos nas áreas que atuamos, de modo a torná-la melhor e mais humana, porque eu tenho um objetivo de praticar uma advocacia humanizada. Então, a minha visão está ligada a esse objetivo de humanização, de contato, de preocupar-se com o cliente, de preocupar-se com as soluções, porque a verdade é que processos insolúveis, eles não nos ajudam, parece que a gente fica preso naquilo. Então, eu quero solucionar essas questões. E quais os valores do meu escritório? O amor, competência, a ética, a agilidade, a transparência e a confiabilidade. Então, é dentro deste contexto que você tem que começar a visualizar a sua advocacia. Não precisa copiar. Se você acha que o amor não tem nada a ver com a sua advocacia, está tudo bem, tem a ver para mim, porque eu desenvolvi os meus valores, eu descobri com base nos meus valores pessoais, nos meus valores que eu identifiquei pessoalmente, quais são os que me movem. Né? Então, e tá tudo bem, não tem certo, não tem errado, tem a ver o que é bom para você. É por isso que lá no Enchendo a Banca, para facilitar e auxiliar os meus alunos, a gente sempre tem oferecido uma análise de perfil comportamental com base nas 16 personalidades de Carl Jung, para que ele comece, porque tem muitas pessoas, eu sei porque aconteceu comigo, muitas pessoas, muitos colegas não têm a menor ideia de quais são os seus valores, nunca olharam para isso, a gente sempre tão assoberbado, com a vida tão corrida, que a gente não tem tempo de se autoanalisar, de entender as nossas características. Então, evidentemente, que a visão que você vai desenvolver, a missão, a visão, os valores que você vai desenvolver para a sua advocacia tem que ter a ver com você. Evidentemente, se vocês são em vários sócios, vocês têm que... Existem técnicas, inclusive, para desenvolver uma missão em conjunto, uma missão que seja uníssona. Porque é muito comum encontrarmos em sociedades, seja de 2, 3 ou 4, 5 sócios, é muito comum, a gente não percebe por que o escritório está patinando, porque não estamos conseguindo crescer, é porque os sócios têm visões diferentes. Os sócios querem chegar em locais diferentes. E aí é quase como vocês estarem praticando um cabo de guerra. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro lado. Então, é muito importante você, junto com o seu sócio ou seus sócios,
visões em comum. E nessas situações, assim, nesses momentos, é bacana, porque a gente começa a enxergar as outras pessoas como a gente nunca viu. E isso dá uma sinergia, aumenta o gás do escritório quando você desenvolve, quando você traz essa discussão. Não como uma briga, não como eu tenho que ser do meu jeito, tenho que ser um vencedor, mas conversando e discutindo abertamente onde vocês querem chegar. Perfeito? Então vamos lá, vou voltar a compartilhar a minha tela, meu quadro branco aqui. Eita. Vou compartilhar o meu quadro branco. Ei, rapaz. Fechei, ó. Só um segundo. Fechei quadro branco. A gente, por mais que você esteja habituado, né? A gente às vezes come bola, mas então vamos lá. Vamos compartilhar agora, tá aqui. Então estamos falando da marca jurídica. Que eu citei também aqui, vou até anotar para vocês. Tá? Compartilhar essa. Então, o que eu citei aqui? Eu citei aqui que a gente tem que desenvolver a missão e observar. O que nós temos que observar aqui? Aí, rapaz. Você tem algum problema de peça aqui, viu? Que a gente tem que estar atenta. Também as análises internas e externas. Lá no Encher da Banca, eu costumo desenvolver com os alunos um exercício que é mais ou menos como uma análise SWOT, mas é um pouco mais completo, que é a análise de granada, né? E mais para frente eu vou explicar para vocês o que é a análise de granada. É a grana mais o DA. Então, mais para frente eu vou explicar para vocês como que a gente faz para analisar os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos e essas questões todas que vão ser importantes para você se desenvolver e construir o seu marketing jurídico, construir um networking mais focado, com mais eficiência, né? E na próxima aula também eu vou trazer uma planilha para você de declaração da nossa visão. Para você, cara, que está tendo dificuldade em desenvolver essa sua visão do seu escritório, a gente vai trazer um passo a passo aqui
para que isso seja feito. Dependendo do tempo que nós tivermos aqui de aula, estou até confirmando aqui o tempo, nós vou tentar desenvolver aqui com vocês, tá? Então, aqui a gente tem que estar atento às influências externas, influências internas, e influências externas. Vou até lembrar aqui, análise SWOT. Ou análise de granada, que é o que a gente faz no fim da banca. E traz essas questões do que interfere interna e externamente no seu negócio de advocacia. E o próximo passo que a gente tem que começar a observar é entender e fazer uma análise do seu público-alvo. Tá? Por quê? Porque sem definir o seu cliente-alvo, o que acontece? Sem definir o seu cliente-alvo, deixa eu arrumar aqui. E o tamanho potencial do mercado que você quer atingir, fica muito, muito mais desafiador você formular um plano de marketing para o seu escritório de advocacia. Por quê? Porque pode haver muitas pessoas que precisam ou querem a sua ajuda, mas não é provável que você queira ajudar todas elas. Então, é um erro quando a gente fala que qual cliente que você quer? Eu quero todo mundo, quero todos, porque quem quer quem tudo quer, nada tem, não é? E é muito comum. Tem um cliente que você atende que você, putz, cara, mas esse cara não gostaria de estar atendendo, não sei, é o segmento, é o tipo de cliente, é a pessoa com quem você lida. Não acontece isso? Pois é. E é justamente para ajustar essa questão que você tem que praticar um marketing voltado para a pessoa que você quer atender, porque você certamente vai oferecer um serviço jurídico de muito mais qualidade, porque você está muito mais feliz em atender esse cliente. Você vai oferecer certamente um serviço de muito mais qualidade em detrimento disso. Esse cliente vai ficar muito mais satisfeito, vai vai divulgar a sua marca de maneira positiva. Em contrapartida, esses clientes que você não gosta muito, não está afim, eles fazem exatamente o oposto, porque essa energia é transmitida. E aí o cliente, ele não gosta do trabalho, fica insatisfeito. E esse é um ciclo vicioso. E aí o que a gente tem que construir com o nosso marketing é um ciclo virtuoso. Tá? E muitas empresas, especialmente quando estão começando a sua jornada de marketing, evidentemente, isso acontece, vai acontecer com você, e eu estou aqui para fazer com que isso não aconteça, elas lançam a rede, vamos fazendo alusão a uma pescaria, de uma forma muito ampla. O que isso resulta? Resulta na geração de muito volume de trabalho, mas geralmente é o trabalho de baixa qualidade, de baixa margem de lucro. E, evidentemente, esse não é o tipo de trabalho que você deseja. Então, muitos escritórios de advocacia, eles se comercializam desde o ponto de partida do serviço que prestam e não para o tipo de cliente que desejam. É muito comum. Esse é um dos erros mais comuns. Então, o que você faz?
listar ali uma área, eu faço isso. Mas quem é o público que você quer atingir? Outro erro comum que muitas empresas, evidentemente, escritórios de advocacia cometem, é se divulgar e se comercializar de acordo com o que eles podem fazer, e não para atrair o que eles querem fazer. É o que eu disse há pouco, quando você executa um trabalho que você não está afim, e você não gosta, então você não deve divulgar esse trabalho. Você não deve querer atingir o público que vai te contratar por um trabalho que você não quer fazer. É claro que essa abordagem ela é realmente bastante limitante, e é por isso que os advogados têm medo, porque têm medo de abrir mão de alguns clientes. Só que isso leva a você produzir um conteúdo, a você identificar um design, uma informação e uma comunicação projetada para agradar todo mundo. Isso fica muito amplo. E pode funcionar para escritórios maiores que já têm um reconhecimento de marca e tem uma economia de escala para permitir que eles façam um trabalho com margens mais baixas. A gente sabe que tem escritório de advocacia que, para pegar grandes contratos, trabalha sem margem, porque entende que isso ele pode ganhar no volume, mas você pode fazer isso. A verdade é que isso costuma não funcionar para um escritório menor. E a razão disso é que você está se colocando em concorrência direta com grandes escritórios de mercado, grandes escritórios de massa, quando você faz isso. Então, eu gosto de incentivar os clientes a acompanhar a sua declaração de missão, definindo o seu cliente-alvo. Cada público em potencial, eles têm diferentes esperanças, diferentes necessidades, diferentes medos, diferentes perguntas, questionamentos. Por isso que é tão importante a gente passar a conhecer verdadeiramente nosso cliente. E abordá-los tem um papel importante a desempenhar para convencer esses clientes, ou futuros clientes, de que você é o escritório certo para eles, você é o advogado certo para eles. Deixa eu beber uma água aqui. Opa! Então, eu quero que você considere o seguinte para o seu cliente ideal. Ou clientes ideais, né? Quais são os problemas que o seu cliente está enfrentando? Os problemas que ele está enfrentando que vão levá-lo a precisar de um aconselhamento jurídico. Quais são os problemas que o seu cliente está enfrentando? Pensa aí um pouquinho. Qual a profissão dos seus clientes? É isso mesmo. O que eles fazem? Eles têm uma ocupação típica? Qual que é a idade dos seus clientes?
Seus clientes são mais jovens? Seus clientes são mais antigos? Seus clientes são idosos? Normalmente, quem advoga na advocacia previdenciária busca clientes acima de 60, 65 anos. Quem advoga na advocacia trabalhista para a empresa são clientes economicamente ativos, né? Normalmente, pessoas que já têm uma certa fase, já ingressaram há um tempo no mercado do trabalho. Olhe para os seus clientes. Qual a idade deles? E o que mais? Qual que é o gênero dos seus clientes? Homem, mulher, transexual, porque existem pessoas, eu sei que existem colegas especializados em atender as pessoas com os direitos das pessoas LGBTQ, e é incrível o trabalho que eles desenvolvem, porque a gente sabe o preconceito que esse tipo de ser humano sofre. Mas o seu cliente, quem que você atende? Onde que eles vivem? Onde eles vivem mesmo, cidade, o bairro, qual é a condição desse bairro? Ele é mais periférico, ele é um bairro mais abastado? Algumas pessoas analisam até o poder de compra desses clientes, porque é muito importante. Qual que é o status de relacionamento desses clientes? Eles são casados? Deixa eu ver aqui. Casados, solteiros, divorciados, não sei quais outros status de relacionamento que as pessoas podem ter. Mas e os seus clientes em potencial? Qual é o status deles? Que fase de vida eles estão? Alguns alunos falam, como é que eu vou saber tudo isso? Você tem que pesquisa no mercado. Olha para a sua carteira de clientes para começar a enxergar isso. A gente, às vezes, não temos um olhar para isso. E quando a gente já tem uma carteira estabelecida, a gente também não se pergunta o porquê que esses clientes chegaram até nós. Outra coisa que você tem que saber, qual o nível de renda dos seus clientes? O que mais? São recorrentes? Ou te contrataram para um serviço específico? Para resolver um problema específico? Deixa eu deixar as perguntas aqui. A questão é, reunir essas informações vai permitir que você comece a esboçar informações voltadas especificamente para as suas necessidades e para criar um plano de marketing coerente. O que a gente tem observado fortemente, principalmente nas redes sociais, é que
o advogado está praticando um marketing voltado apenas para o que ele faz e não para os interesses do cliente. E esse talvez seja o maior erro que temos cometido, que a maioria dos colegas tem cometido. E só para falar, pode parecer preocupante para você recusar negócios ou clientes que, em tese, seriam mais lucrativos, mas segmentar um tipo específico de cliente não significa que você não vai atrair outros clientes semelhantes. A questão é que você precisa tomar decisões na hora de direcionar a sua comunicação. O que vai acontecer é que você vai começar a aumentar o número de consultas do tipo de pessoas com quem você quer trabalhar. E as pessoas que compartilham os valores do seu negócio, que se identificam com você, que entendem, que estão alinhadas com a sua proposta de valor, são mais lucrativas. E você vai trabalhar muito mais feliz. Percebe como o marketing pode te ajudar, inclusive, a depurar isso. Então, a realização desse exercício também deve oferecer algumas informações sobre as diferenças entre você e a sua prática e como você pode transmitir isso de uma maneira que impacte com o seu mercado-alvo, que ressoe a sua mensagem com o seu mercado-alvo. Né? E vamos a um próximo passo, que você tem que definir um diferencial. Em algumas. No inglês, é o ponto de venda exclusivo. Quando a gente trabalha nesse exercício, o escritório de advocacias, nós sempre encontramos alguma coisa única, especial na cultura desse escritório que se destaca. Então, sempre tem. Não adianta você dizer que não tem. Basta olhar para dentro da sua advocacia que você vai encontrar. Então, para alguns... O pessoal do marketing também fala de proposta de valor. Então, quais são as perguntas que você deve fazer para definir a sua proposta de valor, o seu ponto de venda exclusivo, o seu diferencial? Mais uma vez, pode haver mais de um conjunto de respostas diferentes na prática, tá? Lembre-se de que quanto mais entendimento você tiver dos seus valores, mais fácil será transmitir conhecimento e experiência. Então vamos lá, quais as perguntas que você pode fazer para encontrar o seu diferencial? Qual é o serviço jurídico? Ou prática específica
que você está se concentrando? Tem alguma? O que mais? O que você faz nessa área que ajuda os seus clientes? Vai pensando aí, anotando e respondendo. Tem alguma área de concentração que você está atuando atualmente? Eu gosto muito, a gente faz um exercício lá no Enchendo da Banca bem legal assim. Mas aqui eu tô te trazendo também possibilidades de você pensar nesse assunto. Outra pergunta que você deve se fazer: o que o fez, ou a fez, né? Entrar nessa área? Por exemplo, hoje eu atuo na advocacia trabalhista para empresas. Por quê? Porque a verdade é que eu percebi que o empreendedor, ele está muito isolado. O empreendedor está sozinho e precisa de apoio. Então, eu quero dar o apoio para o empreendedor se desenvolver. Por isso que eu optei, e não é nada contra, a gente sabe que defender interesses do empregado também é importante, todo mundo merece ter o seu direito de ter os seus interesses defendidos juridicamente, mas na minha concepção, eu como um empreendedor, como uma pessoa que ajuda os advogados a empreenderem melhor, eu resolvi adotar esse lado de defender o empreendedorismo de uma maneira ampla. Não o empreendedorismo só como palavra, mas defender o empreendedor. Né? Defender aquele pequeno e médio empresário que está sozinho, que tem um apoio, que não tem apoio, né? De ninguém. Outra coisa que você deve se perguntar, e aí já falando um pouco sobre isso, quais são os seus objetivos nessa área? Porque esse é um ponto crucial, porque a gente não pensa nisso quando está advogando. Ah, meu objetivo é só ganhar dinheiro. E aí fica tomando decisões apenas pelo dinheiro. O que acontece é que o dinheiro é muito importante, mas ele não é tudo. E é por isso que a gente vê pessoas com muito dinheiro que mesmo assim não estão realizadas, não são felizes, seja na profissão, seja na vida. Em contrapartida, a gente vê pessoas que têm menos dinheiro do que você poderia imaginar que fosse importante para ela e está super feliz, porque está realizada. Então, o dinheiro é muito importante. Eu não estou dizendo que você não tenha que ver isso, mas ele não pode ser o único ponto de partida da tomada das suas decisões. E o que mais você deve pensar? Quais são as áreas de interesse ou os principais pontos nessa área? O que você mais gosta? O que te excita nas áreas que você atua? Ou na área que você atua? Né? Tudo isso para você buscar um conhecimento melhor da sua advocacia. O que mais você pode se perguntar? Quando para identificar, diferenciar um ponto único
Hã? Como que a sua prática, experiência, influenciou no que você faz? O que mais? Você tem uma... É muito comum acontecer isso. Recentemente estava conversando com um colega e ele me falou, ele é advogado tributarista, e ele me deu um ponto de vista muito único. Eu nunca tinha pensado sobre o assunto, que ele entende que a lei de responsabilidade fiscal, ela foi responsável pelo engessamento do poder público. E como o poder público não pode abrir mão de receita, ele simplesmente isso só fez com que a nossa carga tributária aumentasse mais e aumentasse mais e aumentasse mais. Quer dizer, o oposto do que a sociedade anseia, em função de uma lei que a sociedade defende. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Então, você, na sua advocacia, você tem uma visão única ou compreensão única, né? Visão ou compreensão única dessa área? É fantástico para você pensar a respeito disso quando você vai identificar um diferencial. Outra coisa que você deve se perguntar: como você mede o sucesso em um caso? É só o resultado final? É só se ele ganhou mais, só se ele deixou de perder mais? Ou se ele chegou a um bom termo? Ou se você conseguiu que o processo terminasse mais rápido para o seu cliente, tirasse isso da frente, para ele se dedicar a outras questões? E com base em tudo isso, por que você é diferente dos seus concorrentes na sua área de atuação? Essa é uma pergunta bastante difícil, né? Por que você é diferente? A gente está tão acostumado a essa nossa advocacia do recorte e cola que está sendo praticada ultimamente, que a gente já não sabe mais o que faz diferença. A gente está fazendo tudo igual e esse é um grande erro. Essa é a única saída para você se destacar entre os mais de 1.200.000, quase 1.300.000 advogados. E o que mais? O que você faz que agrega valor aos seus clientes? O que você faz que agrega valor aos seus clientes? Você é um parceiro do seu cliente? Você está preocupado com os resultados do seu cliente ou só com o seu resultado na sua advocacia? E o cliente, ó, você não está nem aí. Pense nisso. Então, o que você tem que fazer? Focar no seu nicho.
Focar no nicho. Depois que você determina o seu diferencial e o seu mercado-alvo, o próximo passo é detalhar o seu nicho. Por quê? Porque isso, eu vou até colocar aqui, detalhar. Porque fica muito mais fácil você oferecer o seu serviço, você mostrar, identificar os seus. Para quem pode comprar os seus serviços, principalmente online, a gente sabe que o advogado não pode fazer prospecção fria, prospecção ativa, você tem que construir um marketing de conteúdo, mas quando você detalha o nicho, você entende sobre o seu nicho, você consegue desenvolver conteúdo para esse nicho. E aí, quando as pessoas pesquisam os seus serviços, e como as pessoas que pesquisam na internet normalmente pesquisam de maneiras muito mais específicas, elas vão encontrar quem? Você. Então, mais uma vez, vale a pena começar da perspectiva do que você quer fazer, em vez do que você pode fazer. Muitas vezes poderá haver uma sobreposição entre o que você pode oferecer e as necessidades específicas dos seus clientes. E em cada área de atuação, seja no direito de família, no direito de indenizatório, se você tem clientes particulares ou clientes corporativos, existem inúmeras áreas de especialização. Bom, no direito de família, por exemplo, há uma diferença entre o divórcio e a questão de guarda dos filhos. Então, você pode estar especializado, por exemplo, uma pessoa especialista na questão envolvendo a guarda dos menores. A gente sabe que é muito comum, por exemplo, muitos pais, a guarda normalmente, antes da lei da guarda compartilhada, a mãe ficava com a guarda, o pai via a criança dentro dos critérios estabelecidos, mas normalmente de 15 em 15 dias, e muitos pais começaram a querer ter o direito de ver mais os seus filhos. Você pode ser um especialista e atender esses pais que querem mudar o regime de guarda. Então, e da mesma forma, há uma diferença entre como você identifica e você trata, por exemplo, questões de acidentes do trabalho, questões de negligência médica, percebe? Então, não é só o serviço em si, mas como você atua naquela área. E acontece que também, quando você identifica tudo isso, fica muito mais fácil você criar palavras-chave para eventual CEO do Google, você criar uma marca que transmita isso, você criar um slogan relacionado a esse nicho específico. Também fica muito mais fácil você criar uma estratégia de marketing, uma estratégia de conteúdo e, principalmente, o que é determinante no seu marketing, você medir os resultados. Quando você identifica isso e quando você conhece o tamanho do seu mercado-alvo, do seu público-alvo. Por quê? Porque, por exemplo, você vai ter que ter um site, como você viu lá o meu hoje no começo da aula. E o seu site, ele vai ser sua vitrine virtual. Eu sempre brinco que quem não tem um site é um indigente digital. Porque antigamente as pessoas buscavam um advogado como? Nas páginas amarelas, nos classificados dos jornais. Hoje ninguém busca mais assim. Hoje as pessoas buscam no Google. E se você não tiver um site, você não vai ser localizado. Então, seu site é sua vitrine. Quase todos os clientes vão te visualizar em algum momento da sua jornada ou se relacionando com você através do seu site. Então, vale a pena garantir que o design do seu site corresponda às expectativas e ao nível de sofisticação
que o seu mercado-alvo espera. E nesta fase, ajuda você visualizar a presença online das empresas que você admira, seja um escritório de advocacia, sejam outras empresas. Não é copiar, é modelar. Você, puxa, eu gosto desse tipo de site. Eu e a minha esposa Sabrina, que cuida de toda essa estratégia do marketing digital, para mim, estamos sempre discutindo, sempre conversando sobre isso. É muito bacana quando você tem alguém para compartilhar essas estratégias, o que você pensa do seu mercado, o que você pensa do seu público-alvo. Então, a gente sempre cita um exemplo de um escritório de advocacia, e eu até citaria o nome, mas nesse momento eu nem me recordo mesmo, que ele, no seu site, ele trata, os advogados não estão sendo apresentados pelos que eles fazem, mas pelos seus hobbies. Então, um é surfista, a outra é patinadora, o outro pratica equitação, a outra pratica corrida de rua. Porque isso conecta com as pessoas. Caramba, eu gosto de corrida de rua, embora esteja um pouco paradão, e evidentemente as pessoas que praticam essas atividades têm os mesmos interesses do que eu, vão se conectar comigo. Isso vai te dar uma visão mais ampla de como o seu nicho de mercado, o seu público-alvo espera. O que ele espera de você? Bom, já eu vou trazer aqui, só para finalizar, as principais dicas do que você deve procurar na hora de construir isso. Quais são as cores que você se identifica, que o seu público-alvo se identifica? Como é que é a navegação? Vai lá no site, como que você gosta de navegar? Tem site que você acha bom, tem site que você acha ruim. Traz isso para você. Como que é a navegação? Por exemplo, do seu site. Quais são as imagens? São imagens mais dinâmicas, mais estáticas? São aquelas imagens do advogado comum? É essa imagem que você se conecta? Traz isso, traz o que se conectaria com o seu público. O que te chama atenção? Tem alguma frase que chama atenção? Como se fosse uma manchete de jornal. Tem esses sites, ou o que te chama atenção, traz isso para a sua advocacia, traz isso para o seu site, traz isso para as coisas que você vai escrever. Qual o tipo de conteúdo? É um conteúdo maior, menor, mais leve, mais denso? Qual é o tipo de conteúdo que te atrai? Qual é o tipo de conteúdo que vai atrair o seu público-alvo? Então, o objetivo aqui não é, como eu já disse, copiar ou imitar o que os outros fizeram, mas alinhar a sua oferta às expectativas do seu mercado-alvo. Então, comece pesquisando quais os sites que você mais entra, como que ele funciona, por que você mais compra em determinado site, por que você acessa determinado site, para você trazer isso para a sua advocacia, para você trazer isso na hora de construir o seu site ou contratar alguém para construir o seu site. Você sabe que tem, tem né, aplicativos que você pode fazer aquilo sozinho. Se você não tem condição de fazer o investimento agora para o seu site, mas não deixe de ter o próprio site. Então, já chegamos aqui a um pouco mais de 1 hora de aula. Eu vou deixar para as próximas aulas outras questões importantes para você entender na hora de construir a sua imagem, construir o seu marketing, a sua marca jurídica. Quero agradecer imensamente a atenção de você ter vindo aqui, ter disponibilizado 1 hora do seu dia, e
Manda as perguntas para mim no inbox. Eu não consegui olhar o chat hoje, eu vou até colocar aqui. Opa. Manda para mim as perguntas inbox aqui. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, né? Contato @ enchendo a banca.com.br. Ou você pode se conectar comigo no LinkedIn, me mandar uma mensagem direta, tirar as dúvidas. Tem vários colegas que têm tirado as dúvidas, eu tenho o maior prazer em responder, porque o que eu quero aqui, com o meu objetivo com Enchendo a Banca, é fazer você ativar a sua rede de contatos e encher a banca. Até a próxima semana. Foi um prazer estar aqui com você e um forte abraço.